Boa noite. Para quem está chegando, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Oi, Eliane, bem-vinda. Sejam todos muito acolhidos. Que todos nós possamos ter uma experiência única, que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa intuição para receber esse conteúdo com muito amor. Então, quero agradecer a todo mundo que está aí, quem está de novo, quem está repetindo. Nós tivemos mais de 1000 inscrições para esse webinário. A gente tem tido um retorno muito significativo, muito grandioso de todas as pessoas que estão se conectando, que estão entrando. Então eu me sinto privilegiada por poder estar fazendo esse trabalho com o Walter e equipe, né, a Companhia da Terra, esse trabalho lindo de estrutura para que esses webinários possam acontecer e de conectar tanta gente de tantos os lugares do Brasil e do mundo também, porque muitas pessoas moram fora do Brasil e já fizeram cursos comigo, né? A possibilidade online é essa. Tem gente aí de Floripa, oi Patrícia, tem gente de São José dos Campos. Olha que lindo, lembrem-se que a gente está conectados em uma grande teia agora, né? Então imaginem, né, uma metáfora, uma grande teia, e nesse momento a gente coloca aqui a intenção, né, e uma intenção clara e verdadeira com uma pergunta, né, como pode melhorar, né, o que mais é possível, né, o que mais é possível para que a gente possa se conectar com essa sabedoria, dos contos, com essa sabedoria da psicologia, né? Da psicologia que trabalha, né, analítica, que trabalha com os arquétipos, da transpessoal, que a gente trabalha com corpo, mente e espírito. Nessa noite, né? Namastê, tem gente aí de Blumenau, Santa Catarina, tem muita gente, estou muito feliz. Olha só, sobre o curso presencial, depois eu vou falar, mas só vai começar no segundo semestre, eu não tenho data ainda. Irlanda de Goiânia, Rio Grande do Sul. Olha, gente, é um privilégio poder estar aqui hoje para falar de um tema que eu sou apaixonada, que são não é só a Clarissa Pinkola Esteve, o livro Mulheres que Correm com os Lobos, mas com os contos, né? Marion von Frost também, eu sou muito apaixonada pelo trabalho dela, né? Ela trabalha com a linguagem da psicologia analítica. Então, eu tenho certeza que se você está aqui agora conectado nesse webinário, significa que por algum motivo, nesse momento, vocês são resultado do meu Como Pode Melhorar, e se você se colocar na sua presença divina, na sua presença nesse momento, eu tenho certeza que a gente vai sair daqui ou vai terminar essa jornada muito melhor do que a gente entrou, né? Porque a gente está aberto, quando a gente se abre para uma experiência, essa experiência também se abre para nós, né? Então eu vou trazer aqui um pouquinho de um instrumento que eu gosto bastante. Não sei como é que vai fazer esse som para vocês, mas eu vou trazer aqui, que é um pau de chuva.
Vou convidar vocês para respirarem profundamente, inspirarem, expirarem, inspirarem, expirarem. A Irlanda tá aí, já tá em Goiânia. Inspira e expira. Para quem ainda não me conhece, que é a primeira vez que está participando de um webinário, de algum trabalho comigo, eu sou a Soraya Mariani, eu sou idealizadora da Ciranda da Lua, da Universidade do Sagrado Feminino, do Encontro Mundial de Círculos de Mulheres, que vai entrar no seu 6º ano agora, do Oráculo das Três Anciãs, o primeiro oráculo publicado no Brasil das Três Anciãs, né, com o apoio da Mariana Milani, que fez todas as ilustrações. Em breve a gente vai ter novidades aí sobre a formação do Conselho das Anciãs das 13 Luas em formato online. E enquanto isso não está acontecendo, a gente está tendo a formação de guardiãs de círculos de mulheres online, mas isso tudo depois vocês vão ter informação, tá? Tudo isso são assuntos que a gente pode conversar depois, que a gente pode trocar o WhatsApp, né, orientar vocês por e-mail. O importante agora é que a gente está aqui conectado e a gente vai falar sobre um tema essencial. Nós vamos falar sobre uma história que eu sou apaixonada, eu gosto de todas. Ontem à noite eu já comecei, quando eu fui preparar esse webinário, eu já reli a história uma vez. Depois, ontem à noite, que eu terminei a aula da formação de guardiãs de círculos de mulheres, eu fui reler novamente a história. E hoje, antes de começar esse webinário, eu estou... acabei de reler a história novamente. A gente não vai passar pela experiência da história aqui, porque para eu trazer o conteúdo eu não consigo contar a história, mas eu vou falar um pouquinho dela à medida de cada uma das tarefas e do propósito dessa história. E aí depois é legal vocês, quem não tem o livro Mulheres que Correm com os Lobos, baixem a história, ou se quiserem depois a gente pode passar, não tem problema, eu posso colocar aqui até uma versão que eu tenho menor, que eu uso muito nas minhas formações. E o importante dessa história, em primeiro lugar, que eu gosto bastante de trazer, né, o conto da Vassalissa, é uma pergunta que foi uma pergunta que eu fiz, né, nós fizemos a divulgação desse webinário, que é: o que você escolhe? Ser você mesma, se isolar dos outros se necessário, ou ser o desejo dos outros e se isolar de si mesma? O que você prefere? A pergunta é essa. O capítulo 3 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, e a nossa jornada de hoje, a gente vai acompanhar a menina Vassalissa na jornada dela de domínio do seu poder, tá? Do domínio da sua intuição. Com ela, a gente vai aprender e relembrar a importância de nós fazermos perguntas e termos um tempo certo para acolhermos as respostas. Com ela, a gente também vai começar a compreender, com esse conto, como lidar com aquele tipo de conhecimento que não passa bem pela racionalidade, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. A Edna está falando aqui de Assis.
Nós somos eternas aprendizes, nós estamos aprendendo juntas e juntos. Eu aprendo muito com vocês também, com todas as dicas, orientações que vocês dão. Então, saibam que eu gostaria de, nesse momento, dizer que eu quero que vocês se sintam todos abraçados, né? Todos abraçados, né? Então, é muito importante vocês lembrarem que a gente está num webinário de uma forma online, mas eu estou aqui ao vivo, né, com vocês. Vocês estão num espaço muito sagrado para mim e eu estou dedicando o meu tempo a compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu uso tanto em consultório, como psicóloga, como arte educadora, trabalhando com os arquétipos, mas também muito da minha experiência como mulher, que eu acho que isso é muito importante. A minha experiência, como essa jornada, ela é na minha vida, como eu resgato a minha intuição, como que eu uso essas tarefas na minha vida, como que eu posso usar esse conto nos meus trabalhos com a minha família, no meu trabalho externo, na minha vida como um todo e no individual. Tá todo mundo vendo bem? Quem não estiver bem, tem equipe de apoio aí que está respondendo para vocês, que está ajudando. Olha, tem muita gente legal, gente. Nós tivemos mais de 1.000 inscrições. Eu estou até assustada, assim. Não são todas as pessoas que a gente consegue ter online na hora, mas todo mundo acaba vendo depois. E isso é muito importante, né? Porque é um conteúdo bem interessante para a gente trabalhar. Quem não está conseguindo ouvir, aí tem bastante gente, às vezes é a conexão. A conexão daqui está muito boa, então fiquem atentos com a conexão que vocês estão aí, tá? No livro Mulheres que Correm com os Lobos, entre tantos saberes e teceres, né, que a doutora Clarissa coloca, ela nos presenteia com o conto russo Vassalissa, que tem outros nomes também, tá? É uma história que fala da iniciação da mulher, tá? Da iniciação. E, aliás, é uma história praticamente intacta sobre a iniciação da mulher. Vassalissa é uma história muito linda também, que me toca muito, eu por ter uma relação muito com a minha avó, as minhas avós, os meus avós, né? Eu tenho uma relação muito forte com os contadores de histórias, e eu faço parte de uma tradição, né, dentro do xamanismo matricial, que são os contadores de histórias, né, as mulheres de cabelos trançados. Vassalissa é uma história de transmissão de bênção do poder da intuição, das mulheres de mãe para filha, de uma geração para a outra. Esse enorme poder, o da intuição, ele tem uma rapidez de um raio, e ele é composto de uma visão interior, de uma audição interior, de uma percepção interior e de um conhecimento interior. Tá? É impressionante como esse conto ele é revelador, mesmo para quem... Tem muita gente que eu leio em consultório esse conto e fala para mim assim: nossa, Soraya, não entendi nada dessa história, dessa menina. Essa menina que está no leito de morte, aí a mãe vai morrer, e aí a pessoa vai falando, né? O que ela entendeu. E aí ela, antes de morrer, a mãe entrega para ela uma bonequinha, e essa bonequinha está vestida igual a ela, né? E aí tem toda uma simbologia até na roupa que a bonequinha está vestida. E aí eu não entendo nada essa parte, que aí ela, claro, do pai casar-se novamente, ter a madrasta má e ter as filhas, que essa história vai desenrolando assim, né? E aí ela tem que ir para uma jornada, porque a madrasta e as filhas mandam ela para uma jornada. Eu não entendi essa jornada. Por que tem que ter essa jornada? Enfim, já falei um pouco da história aqui. Vassalissa é exatamente isso. É um conto. O conto ensina, né, sem necessariamente estar falando de ensinar, né? Ele acessa um campo da nossa psique muito profundo, do nosso inconsciente muito profundo. Esse conto é muito lindo exatamente por esse momento, né, da mãe e da filha. A mãe, todos os personagens, a gente pode dizer que podem ser estudados em uma pessoa só,
a gente pode trazer isso dentro da psicologia junguiana, mas é importante a gente olhar separadamente também, para que a gente possa depois colocar isso tudo num grande caldeirão e olhar para essa sabedoria e trazê-la para a nossa vida. A gente já está vivenciando isso tudo, mas a gente, na realidade, muitas vezes, não sabe que está vivenciando. O que a gente vai trazer é a consciência, né? Então, a menina Vassalissa, a mãe dela estava no leito de morte, e ela chamou a sua filha e lhe presenteou com uma boneca. E, obviamente, que ela disse para a mãe disse para a menina, né, assim, que ela deveria, em qualquer momento, aquela boneca era a presença da mãe. Então, se ela tivesse dúvida, se ela quisesse saber para onde ir, para onde não ir, como fazer, o que fazer, para que ela perguntasse então à boneca, que a boneca iria lhe responder. E aí o pai se casa com uma outra mulher e tem a madrasta, né, e as 3 filhas que não suportam a Vassalissa, porque a Vassalissa é muito boazinha e ela ajuda todo mundo, e ela faz tudo por todo mundo, né? E elas elaboram um plano assim para que Vassalissa suma, né? Para que ela morra. Então o plano delas é que ela fosse para a floresta. Elas apagaram todas as luzes da casa, o fogo, não tinha mais fogo, e ela tinha que buscar, né? Então determinaram que Vassalissa tinha que entrar na floresta e ir até Baba Yaga, né? Baba Yaga é a grande bruxa, né? Aí fala do poder feminino, né? Que nos é negado muitas vezes. E ela não sabe, né? As meninas, as filhas da madrasta e a madrasta acham que ela não vai voltar mais. E aí passa por todo um caminho iniciático até ela chegar, né, e se encontrar com Baba Yaga, e aí Baba Yaga então dá a ela algumas missões também muito importantes para o desenvolvimento da psique da mulher, e aí tem todo um retorno, né, da menina Vassalissa para casa, e de como ela aprendeu tudo isso. E aqui a gente pode citar um pouquinho o Campbell, né, porque a jornada do herói do Campbell, ela pode ser usada por homens e mulheres, né, e a jornada do herói fala de um caminho iniciático. E a gente vive isso o tempo todo, só que a gente se esqueceu. E a história da Vassalissa, a boneca sabida, ela é uma história de iniciação, tá? Boa noite, Miriam, boa noite. Ó, nós estamos aí com 700 pessoas conectadas. Eu não estou conseguindo nem responder para vocês, tá? Eu vou dar continuidade. E para quem vai assistir depois, se tocar o coração, assista. Se não tocar o coração e você está aqui, pense por que você se interessou por essa imagem, né? Então, alguma coisa, com certeza, está tocando. Chandra, bem-vinda. Olha, tem tanta gente maravilhosa, tem muita gente que eu já conheço, tá? Dessa que está nesse webinário, mas muita gente eu não conheço também. Eu estou indo viajar para muitos lugares, fazendo essa jornada heróica de viajar para muitos lugares. Esse ano eu vou estar indo em Goiânia, vou estar na Paraíba, vou estar em Brasília, enfim. Bora para lá, vamos lá nos organizar. Esse conto, ele nos ensina que a gente precisa descer, né, fazer um mergulho até a natureza mais profunda, para que a gente possa se encontrar com a megera, com a bruxa má, com os aspectos que nós negamos de nós mesmos, para que a gente possa deixar morrer aquilo que não nos serve mais, aquilo que não funciona mais para a gente. Nesse conto, a gente aprende esses mistérios da vida, da morte e do renascimento. É algo que só o feminino conhece, consegue fazer com tanta maestria. Com tanta maestria. É impressionante, tá? É impressionante. Nem tudo é o que parece ser. E o caminho da ressurreição da mulher selvagem é nós recorrermos à nossa intuição e aos nossos instintos para farejar tudo. É a gente usar os nossos sentidos para que a gente possa espremer, encontrar a verdade das coisas. Isso que tem muito a ver com o conselho das anciãs das 13 luas, que é uma sabedoria que eu
já trabalho há 20 anos e já uso há 20 anos, há tanto tempo, é olhar todas as faces da verdade, porque a verdade tem muitos prismas, olhar a vida através da beleza da verdade, é entender e compreender o ponto de vista do outro, compreender a nossa luz e a nossa sombra. Enfim, essa história, ela fala também que nós todas, nós mulheres, somos as guardiãs do fogo criativo, porque o feminino, não estamos falando de gênero, muito menos de opção sexual, mas o feminino, que é a nossa energia predominante na mulher internamente, né? Essa energia primordial feminina, quando a gente tem uma compreensão íntima dos nossos ciclos, vida, morte e renascimento, que nós mulheres, por termos a nossa menstruação, o nosso tempo de lua, a gente tem uma conexão direta com esse ciclo de vida, morte, vida. Vida, morte e renascimento o tempo todo. O nosso corpo fala disso todos os meses para nos relembrar. Então é muito importante a gente perceber que mesmo que a gente ache que não vive nenhuma iniciação, não vive nenhum rito de passagem, a menstruação é um grande rito de passagem, né? Enfim, nós estamos falando aqui também, quando a gente fala da Vassalissa, das heroínas que existem na nossa história. A Vassalissa é uma história de uma heroína que vai para uma jornada, que vai ao encontro de si mesma. Ela não sabe o que ela vai encontrar. Ela tem um objetivo, ela tem algo a fazer, mas ela não sabe exatamente como ela vai voltar dessa jornada, né? E na medida que a gente encontra-se nesse lugar de tomar uma decisão, de fazer uma nova jornada, a gente muitas vezes se sente ameaçada, a gente muitas vezes se amedronta, a gente muitas vezes recua, tá? Nós vamos falar hoje de um aspecto nosso, em todas nós, que consegue abrir espaço para reconhecer as suas sombras, que consegue sucumbir a elas, que consegue compreender. E isso é um grande ato de coragem, sem dúvida, porque traz para a gente muitas mudanças, né? Não só para a gente como indivíduo, mas para todos aqueles que convivem conosco. É muito importante isso. Quando a gente entra numa jornada heróica, a gente tem que olhar diretamente para a nossa sombra. Ela instiga a nossa autossuperação, ela nos tira daquela zona de conforto, parecendo para nós na figura de um vilão nos contos de fada. Muitas vezes nos contos de fadas, o vilão da história, ele vem para nos tirar daquela zona de conforto, para nos tirar daquele lugar que nos impede de sermos seres infinitos, para que a gente possa voltar rumo ao nosso autoconhecimento, nosso autodesenvolvimento, né? E conseguir levar isso para a nossa vida, tá? A Clarissa, ela começa esse capítulo assim. Vou até dar um golinho de água, tá? Gente, eu estou muito emocionada de estar aqui nesse encontro com vocês, tá? E eu uso muitas ferramentas dentro do muitos instrumentos biopsicoterapêuticos para trabalhar com seres humanos, né? Porque eu trabalho muito comigo, eu estudo muito, eu leio muito, eu pratico muito, mas eu também sou muito intuitiva. Então, é muito prazeroso estar com vocês. E uma das ferramentas que eu gosto muito de usar são as perguntas da barra de Axis, né? Que nesse momento eu entrego para cada uma de vocês a seguinte pergunta, né? Como pode melhorar isso, né? Esse encontro entre nós? Como todas nós que estamos nessa live, né? Todos nós que estamos nesse webinário, podemos nos tornar seres humanos cada vez mais ilimitados, que a gente possa se abrir para esse universo lindo e receber todas as bênçãos que o universo possa estar nos oferecendo. Então, e que isso se perpetue. Como fazer isso? O que nós não estamos vendo a respeito disso? Então, vamos continuar. A Clarice, ela abre o livro dizendo assim, esse capítulo, capítulo 3.
a intuição é o tesouro da psique da mulher. Ela é como um instrumento de adivinhação, como um cristal, através do qual se pode ver com uma visão interior excepcional. Ela é como uma velha sábia, que está sempre com você, que lhe diz exatamente qual é o problema, que lhe diz exatamente se você deve virar à esquerda ou à direita. Ela é uma forma de velha que lá que sabe, daquela que sabe, da mulher selvagem. É muito lindo isso. Então, fazendo essa pergunta, como a nossa intuição pode despertar cada dia mais para que eu possa ser, perceber, criar e fazer uma realidade para esse mundo que nós vivemos, para esse planeta que nós vivemos, em que todas as pessoas vão amar fazer parte, uma realidade em que haja abundância para todos, em que haja para todos os seres humanos algo melhor sempre. Então, eu vou continuar aqui. Na medida que a gente teve esses anos e anos, a gente ainda vive uma sociedade extremamente patriarcal, de valores extremamente masculinos, onde rege a racionalidade, a lógica cartesiana, foi sendo cada vez mais valorizado esse espaço em que o masculino predomina, né? Ou os valores do masculino, falando de essência. Nós, mulheres, nos desconectamos da nossa intuição. E eu não vejo, sinceramente, eu não vejo como nós sermos mulheres e continuarmos seguindo nesse planeta sem nos reconectar com a nossa intuição. Jung, ele observou uma vez, ele trouxe algo muito importante, né? Ele diz que jamais se perde na nossa psique algo, tudo está dentro de nós. E ele fala assim, que notícia maravilhosa, né? Tudo que achamos que perdemos de nós mesmas, na verdade, ainda faz parte de nós. Então, a intuição é um aspecto muito feminino, né? É um aspecto da natureza primordial feminina, tá? Do feminino em cada ser. Nós não estamos falando novamente de gênero, mas nós, mulheres, temos muito mais dessa energia intuitiva. No Congo da Vassalissa, a gente vai falar um pouquinho agora de 9 tarefas que ela tem que passar, né? São tarefas iniciatórias no despertar da mulher sábia em cada uma de nós. E esse tema é muito importante, porque quem faz um trabalho com terapias holísticas, ou que é psicólogo, você pode trabalhar com o seu paciente em cada encontro uma dessas tarefas. E já é bastante coisa, porque tem bastante conteúdo. Eu vou trazer um resumo hoje, mas tem bastante conteúdo. Em cada uma das tarefas, eu vou primeiro falar quais são cada uma delas, mas depois eu vou trazer algumas perguntas para cada uma das tarefas. E é legal vocês anotarem essas perguntas, tá? É importante. Ou depois assistirem novamente esse webinário e marcarem. Porque essas perguntas, elas são reveladoras, né? Porque elas mexem no nosso inconsciente. Nem sempre a resposta dessa pergunta que é importante, tá? Eu estou vendo aqui que vocês estão falando que muitas mulheres vão assistir depois. A gente está com 700 pessoas conectando. A conexão aqui ela está ótima. E isso depois a equipe vai passar para vocês como assistir. Se a conexão está muito ruim, né? Eu espero que na próxima vez que vocês estejam com a gente faça uma vibração. Como pode melhorar a conexão? Para que todos possam estar aqui online. É muito legal a gente fazer aqui ao vivo. Quais são as tarefas para despertar a nossa sábia intuitiva? Primeira tarefa, permitir a morte da mãe boa demais. Segunda tarefa, denunciar a natureza sombria. Terceira tarefa, navegar nas trevas. Quarta tarefa, encarar a megera selvagem. Quinta tarefa, servir o não racional. Sexta tarefa, separar isso daquilo. Sétima tarefa, perguntar sobre os mistérios. Oitava tarefa, de pé nas 4 patas. Nona tarefa, reformular a sombra. Ok, limpar o nosso pensamento,
renovar os nossos valores com regularidade, eliminar da nossa psique as insignificâncias, varrê-las, purificá-las, purificar os nossos estados de pensamento e sentimento com regularidade. Acender a fogueira criativa e cozinhar, que seria o maturar. Ideias num ritmo sistemático e especialmente cozinhar, maturar. Muito para que o alimento, o relacionamento entre nós mesmos e a natureza selvagem possa se fortalecer cada vez mais. É desafiador, mas vamos lá, vocês estão prontas? Vocês estão prontos para acessar esse trabalho profundo? Estão prontas? Como pode melhorar? Ou vocês vão se intimidar nessa escala do grande, do poderoso, do cíclico, do imprevisto e do inesperado, do vasto e do imenso? Vocês dizem sim a isso tudo? Ok? Não, eu não comecei a perguntar ainda, Nilma. É só as perguntas que vocês precisam anotar. O restante não tem como anotar mesmo, é só o que vocês conseguem pegar. Mas dá para assistir novamente. A primeira tarefa, vou repetir para vocês, agora a gente vai falar sobre ela, tá? A primeira tarefa fala sobre permitir a morte da mãe boa demais. As tarefas psíquicas desse estágio da vida da mulher são as seguintes: acessar o fato de que a mãe psíquica protetora, sempre vigilante, não é adequada para ser uma mãe guia para a futura realidade de estar só. A mãe boa demais morre. Assumir a realidade de estar só. Assumir a realidade da conscientização quanto aos perigos, quanto às intrigas, quanto à política. Tornar-se sozinha para o seu próprio proveito, deixar morrer o que deve morrer. À medida que a mãe boa demais morre, a nova mulher nasce. E o que seria isso? Isso significa que, na realidade, a gente traz uma inocência que ela pode ser preservada o tempo todo, mas a gente precisa olhar para todos os aspectos da nossa vida. A luz e a sombra, os desafios vão acontecer. Então, se a gente fica com aquele lado, né, da a mãe boa demais num aspecto externo, né, a gente colocaria como aquela mãe que muitas vezes desempodera a sua filha, porque se ela acha que você não tem capacidade, ela está te desempoderando, né? Se ela acha que você não consegue aquilo, ela está te desempoderando. Aí vamos lá lembrar, eu sou consteladora, eu agradeço muito a minha mãe, meu pai, muitos meus ancestrais, mas eu tive processos fortes. Com 19 anos eu decidi sair de casa e com 20 anos eu decidi ser mãe. Isso foi uma jornada muito forte, em que é necessário você romper com o padrão da mãe boa demais, da mãe que está sempre ali, e aquele olhar interno de você também ser essa menina ingênua que acha que o mundo é só aquele conto, né, em que você só vai ter uma perspectiva boa. As perguntas dessa primeira tarefa são as seguintes: quando começa a iniciação? Começa quando ela deixa morrer o que precisa morrer? O que precisamos deixar morrer para que o novo possa renascer? As perguntas dessa etapa são exatamente, independente do momento de vida que você está agora, é perguntar que parte sua que ainda ama tanto isso, né? Seja um casamento falido, seja um trabalho que você não está feliz, seja uma repetição de padrão, seja uma falta de abundância, que parte sua que ama tanto isso, que não deixa isso morrer. Então, é importante morrer esse lugar da mãe boa demais, desse aspecto da nossa psique que, de alguma maneira, fica só com aquilo que é bom, e quando vem um desafio que está te levando para um lugar muito melhor, você não deixa aquilo ir, porque você fica pegada, você fica presa àquilo. Então, que parte de vocês, ou que parte nossa, a gente ama tanto que a gente fica presa a
Crenças limitantes, ok? Ausência total de abundância. Doenças físicas, emocionais e espirituais. Que parte sua ama tanto isso tudo? Então, nesse momento, eu convido vocês, trazendo uma ferramenta aqui da Barra de Axe, vocês estão dispostas a destruir, descriar e renunciar todas essas partes em você que te sabotam e que não deixam você amadurecer como mulher e se conectar com seu aspecto intuitivo e essa sabedoria de que você sabe, de que existe uma certeza interna, uma sabedoria de que você sabe? Sim? Aí a gente faz o enunciado aclarador, né? Que é aquele enunciado que muitas pessoas falam que não é legal falar, mas eu falo muito porque eu leio muito e acho importante, que é certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Mas só falam para você não falar, porque né, as pessoas não vão entender o que é. Então, o que eu quero dizer é que é uma frase de poder. Qual que é a segunda tarefa? Sim? Todo mundo está falando sim? Ok? Quando a gente já responde sim, a gente não precisa ter a resposta de como fazer isso, porque isso vai se manifestar na nossa vida. Então, confiem, isso vai se manifestar. A segunda tarefa da vassaliça é denunciar a natureza sombria. E o que significa isso? Nessa parte da história, a família da madrasta má e detestável entra no mundo da vassaliça, tornando a sua vida literalmente uma desgraça. E são as seguintes tarefas que a vassaliça tem que passar nesse período, né? A menina sabida. Aprender ainda com maior conscientização a largar a mãe excessivamente positiva. Descobrir que ser boazinha, que ser gentil e que ser simpática o tempo todo não fará a vida florir. Vassaliça, ela acaba se tornando escrava, mas isso de nada adiantou. Ela fazia tudo o que a madrasta queria, ela fazia tipo Poliana, ela fazia tudo que as filhas da madrasta queriam, as irmãs, né? Por parte de madrasta, né? Da madrasta dela. E mesmo assim, ela era odiada. Por que isso? Porque tem momentos da nossa vida que é importante a gente vivenciar a própria natureza sombria das relações, né? Principalmente nos aspectos exploradores, ciumentos e rejeitadores do nosso self, que é a madrasta e as filhas representadas aqui pelo nosso self. A gente tem que incorporar esses aspectos para que a gente possa criar um relacionamento possível com as partes piores de nós mesmas, ou seja, deixar acumular atenção entre quem se aprendeu a ser e quem se realmente é. Vou repetir essa frase. Deixar acumular atenção entre quem se aprendeu a ser e quem realmente se é. Trabalhar, afinal, no sentido de deixar morrer o que é velho do self, né? Para que a gente renasça para um self intuitivo. Ou seja, né? Quando a gente se desconecta, ou a gente, independente de qual história que a gente tem como menina, a gente tem um aspecto nosso, não necessariamente uma mãe, é uma metáfora isso, mas um aspecto nosso muito ainda cru, que ainda precisa amadurecer, a gente não está sendo a gente mesmo para poder agradar todo mundo. Isso tudo precisa morrer. E se isso não se manifesta numa procura nossa, vai se manifestar externamente. Jung diz, aquilo que você não resolve dentro de ti, vai se manifestar externamente em situações para que você possa, então, resolver. Quais são as perguntas, né, dessa segunda tarefa? Quando um fogo se apaga, pode ajudar a procura de um outro fogo. Qual o fogo se apagou para você? Você deixou de ser você mesma para agradar alguém? Então, a segunda tarefa dessa jornada
é você encontrar o seu fogo criativo. E que possa ser com beleza, com leveza, com amor e com graça. Porque se você não aceitar e não olhar para isso de uma forma leve, vai sempre vir um desafio ruim, vai sempre vir um desafio mais pesado, porque é importante nós passarmos por ritos iniciáticos durante a nossa jornada, no nosso processo de amadurecimento. É super necessário e nós temos potencial para isso. Ok? Então eu vou repetir a pergunta. Quando um fogo se apaga, um desejo, uma vontade de acordar de manhã, uma vontade de ir trabalhar, um relacionamento que não está legal, esse fogo se apagando, ele pode te ajudar a ter um movimento para que você procure um outro fogo, para que você procure algo para fazer. Qual é o fogo que se apagou para você? Se não apagou nenhum nesse momento, quando isso acontecer, aproveita, vai buscar nessa floresta, mergulha, entra nessa floresta. Essa seria a segunda tarefa. A terceira tarefa, que eu acho muito interessante também, é navegar nas trevas. Nessa parte da história, o legado da mãe falecida, que é a boneca, né? Porque a mãe dá no leito de morte para a filha uma boneca, né? Ela orienta a vassalissa na travessia da escuridão até chegar na casa da Baba Yaga. E são as seguintes tarefas psíquicas desse estágio. Primeiro, consentir em se aventurar e penetrar no local da iniciação profunda, que é entrar na floresta. Começar a experimentar, então, um sentimento do novo, né? E aparentemente perigoso, porque você está imersa no teu conhecimento intuitivo, mas você não sabe o que vai acontecer, né? Você não sabe o que vai acontecer, e como se nós soubéssemos o que vai acontecer todo dia, né? Aprender a desenvolver a sensibilidade a esse inconsciente misterioso no que se relaciona ao direcionamento e a confiança nos nossos próprios sentidos interiores. Aprender o caminho de volta para casa, da mãe selvagem, quando a gente... É uma metáfora essa boneca, porque a boneca, na realidade, ela representa a intuição da menina. E quando ela escuta a intuição da boneca, que foi a herança da mãe, né? Ela aprende a nutrir a intuição dela. Então ela vai alimentando, porque a mãe no leito de morte fala para ela, você tem que alimentar a boneca. O que é essa metáfora? É que ela tem que alimentar a intuição, fazer coisas que possam nos colocar em situações em que a gente precise usar a nossa intuição. Deixar que a mocinha frágil e ingênua morra ainda mais. E eu não estou falando de uma inocência, de um aspecto que a gente tem o tempo todo, se a gente for falar de ciclos da lua, de ciclos menstruais, sempre quando a gente está lá na donzela, que a gente terminou o nosso ciclo menstrual, a gente volta para esse aspecto da menina, né? Quando a gente já não menstrua mais, já passou pela nossa menopausa, e a lua está lá crescente, é a nossa donzela de novo que está indo. Então, não é disso que eu estou falando, eu estou falando daquele lugar em que a gente acha que as pessoas só vão fazer o bem, entendeu? As pessoas sempre querem o nosso bem, mesmo quando elas dizem pra gente que a gente não é boa o suficiente, mesmo quando elas dizem pra gente que a gente escolheu fazer uma carreira de, sei lá, artista plástico, de, sei lá, musicista, e aí aquela pessoa diz pra gente assim, ai não, isso não dá dinheiro. Isso não é produtivo. Imagina, você não vai conseguir. Quanto tempo leva um... Peraí, você tem que ouvir a sua intuição. Você tem que escutar você, pegar o teu arco e flecha, pegar o teu cavalo, chamar pelas tuas ninfas, como, né, Diana faz, né, a deusa romana, Ártemis, a deusa grega, e ir para a floresta e falar, eu vou sim, eu vou mesmo, né? E escutar. A boneca é a sua intuição. Esse capítulo é muito legal quando você dá para um grupo, você fazer uma bonequinha com as alunas, né? Com as pessoas, ou você mesmo construir uma bonequinha em casa, aí você coloca dentro um pouquinho de lavanda, coloca dentro um pouquinho de alecrim, plantas que equilibram a tua essência feminina e masculina e usa essa sabedoria para o melhor que tem, né? Olha, eu tô vendo aqui uns comentários, as mulheres capixabas. Epa, olha só que delícia! As mulheres precisam ouvir. Olha,
eu falo do meu coração para vocês, porque são lições que eu trabalho o tempo todo. Então, eu espero que toque cada uma de vocês. Quais são as perguntas dessa tarefa? Como alimentar a nossa intuição? Eu já dei uma dica aqui, né? De que vale uma voz sem um ouvido que a receba? De que vale uma mulher que não confia e não respeita a sua natureza intuitiva? Do que vale? Eu vou pôr para vocês aqui, ó, as perguntas. Ok, essas são as perguntas dessa tarefa. Ok? Depois eu coloco as outras também. Essas são as perguntas, eu vou colocar na sequência, depois eu coloco as anteriores, tá? Essas são as perguntas que a gente tem da terceira tarefa, que é navegar nas trevas. Aí a gente vai para a quarta tarefa, encarar a megera selvagem. Nessa parte da história, que eu adoro, porque eu adoro, a Vassalissa vai encontrar a megera selvagem, né? A mulher má, né? Que a gente só encontra nos arquétipos, né? Da bruxa malvada, né? Enfim, né? Isso é um outro webinário para falar sobre isso historicamente, culturalmente e o que a sociedade patriarcal fez desse arquétipo. Mas, enfim, ela vai encontrar o arquétipo da megera selvagem. E ela tem várias tarefas nesse encontro. Deixa eu só ler o que vocês estão falando aqui um pouquinho. Como alimentar. A Tânia está falando aqui, mas muitas pessoas dizem coisas sem se aperceber que estão a ser más. Como podemos não ser ingênuas e não desconfiar dos outros, não fazer julgamentos? Isso é o conselho das anciãs das 13 luas. Sim, muitas pessoas falam muitas coisas e não estão sendo más. E a gente olha e honra a verdade daquela pessoa, porque daquele prisma que ela está vendo, aquela é a verdade daquela pessoa. Então, o que a gente faz? A gente honra, mas a gente não leva aquilo como a nossa verdade. Você pode honrar a verdade do outro, mesmo que ela não seja a sua verdade. E essa é uma sabedoria da segunda lua, né? O raio dela é o cinza e ela traz essa sabedoria de você compreender que o outro tem apenas um prisma diferente do seu. Só que você vai ter que seguir a sua jornada, né? E desenvolver a sua intuição para saber se aquilo tem sentido para você ou não, tá? A quarta tarefa, quando ela vai encarar a megera selvagem, ela tem as seguintes tarefas, na realidade, os seguintes desafios. Primeiro, ser capaz de suportar, vou até tirar minha blusa, que me deu até calor aqui, suportar o rosto apavorante da deusa selvagem sem hesitar. Ou seja, encontrar com a Baba Yaga, que todo mundo dizia que ela é terrível, né? Que ela era, nossa, uma bruxa má, né? Só para ter uma ideia, Baba Yaga chega, né? Voando num pilão, né? Aquele pilão que tem aquela que a gente amassa as ervinhas, que tem muita gente que faz caipirinha, e a casa dela é cheia de pé de galinha. Imaginem isso, você chegar numa floresta aonde a casa tem pés de galinha e vem uma mulher voando, né? Em um pilão. Dando seus gritos de glória, e você tem que encarar isso tudo, que isso na realidade é uma metáfora para encarar essa sombra dentro de nós e dentro de toda a humanidade que está aí, né? Enfim, a segunda tarefa, né, que dentro dessa quarta tarefa, é familiarizar-se com o mistério, com a estranheza, com a autoridade do selvagem, né? Com aquele poder que o selvagem tem, que a natureza selvagem tem. Residir na casa da Baba Yaga por muito tempo, né? Residir lá dentro, estar lá dentro, né? Adotar nas nossas vidas alguns dos seus valores, tornando-os, portanto, também um pouco estranhas. Por exemplo, comer dos alimentos da Baba Yaga, que é trazer a mulher selvagem para dentro da nossa casa, né? Quando você come na casa da Baba Yaga, você, na realidade, está comendo na natureza da mulher selvagem, que você está se alimentando daquilo que te desperta para a tua intuição.
Adotar nas nossas vidas os valores dela é comer esses alimentos. Aprender também a encarar um poder enorme nos outros, né? Entender que as pessoas sim têm o seu poder, que não é sobre o outro. E também olhar que esse poder existe dentro de nós. Admirar o poder do outro e permitir que a criança frágil e boazinha, em excesso, vá definhando, que a gente não perca a nossa inocência, mas a gente saia daquele lugar da menina que é vítima, né? Que é a maior chaga do patriarcado para a mulher, é a vitimização. Quais são as perguntas dessa tarefa, da quarta tarefa? Baba Yaga é uma bruxa? Uma mulher selvagem? O que significa ser forte para a natureza selvagem? Aí é uma pergunta para vocês se aprofundarem, né? Claro que a Clarissa, ela, no livro dela, se você for ler, ela vai falar um pouco sobre isso, né? Mas eu acho legal vocês deixarem essas perguntas reverberarem aí dentro de vocês. O que, que é isso? O que, que é essa bruxa má, né? Quem que é essa mulher selvagem? Aí a gente vai para a quinta tarefa, que é servir o não racional, tá? Falando um pouco de arquétipo e do estudo da deusa interior dos psicólogos Jennifer e Roger Vulger, né? A nossa sociedade ela está muito impregnada do arquétipo da mulher Atena, que é extremamente racional e lógica, tem um excesso da Atena, né? Então a gente precisa se conectar com outras forças da grande deusa mãe. Enfim, tem gente escrevendo aqui. Ah, tudo bem, Bruna. Super beijo para quem tá tendo que sair. Não precisa pedir desculpas, não, tá? Aqui não tem culpa. Aqui a gente sente muito só, porque a gente não pode estar juntos, né? Mas a gente entende que não tá boa a conexão, tá tudo bem. A quinta tarefa, servir o não racional. Nessa parte da história, a Vassalissa pediu o fogo a Baba Yaga. E Yaga concorda em lhe dar o fogo, porque é isso que ela foi buscar, o fogo, porque não havia mais fogo na casa da madrasta. Foi essa mentira que a madrasta e as filhas contaram para que Vassalissa pudesse servir a elas. E Vassalissa boazinha foi, né? E então, Baba Yaga diz para ela o seguinte, que em troca do fogo, ela teria que fazer alguns serviços domésticos para Baba Yaga. E esses serviços domésticos são uma metáfora das tarefas psíquicas desse período de aprendizagem. E são essas as tarefas, né? Dentro da quinta tarefa. Ficar com a deusa Megera, que é a própria Baba Yaga, se manter lá, estar lá. Aclimatar-se às imensas forças selvagens da psique feminina. Chegar a reconhecer o poder dela, ou seja, o nosso poder nela, né? A gente reconhecer. E os poderes das purificações interiores. Limpar, escolher, alimentar, criar energias e ideias, que ela pede uma hora para que a menina lave a roupa da Yaga, que ela cozinhe para ela, que ela limpe a sua casa, que ela separe os alimentos, a semente de papoula do esterco. Imagina isso, né? Enfim. Agora, a questão aqui, a pergunta aqui, é uma pergunta só, é muito simples, uma metáfora também quais são as roupas sujas que você precisa lavar? Né? A gente poderia colocar mais inúmeras perguntas aqui, mas quais são as roupas sujas? Né? O que você precisa lavar? O que você precisa organizar, escolher, alimentar? Quando a gente vai fazer um processo de terapia, a gente vai fazer isso. A gente chega lá no consultório, a psicóloga é uma metáfora, né, para essa Baba Yaga, a gente pode fazer uma correlação, porque ela vai mostrar para a gente quem a gente é de verdade, de alguma maneira. Ela tem instrumentos para fazer isso. O círculo de mulheres é isso também, né? A gente está em relação de espelho, a gente projeta muita coisa. Vamos lá para a sexta tarefa, ok? Estão ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Tá, do jeito tá todo mundo ouvindo muito bem. Vamos lá.
A sexta tarefa, separar isso daquilo. Nessa parte da história, Baba Yaga, ela exige que Vassalissa faça duas tarefas muito difíceis. As tarefas psíquicas da mulher são as seguintes: aprender a discriminar meticulosamente, a separar as coisas umas das outras com o melhor discernimento, aprender a fazer distinções sutis ao escolher o milho mofado do milho são e ao selecionar as sementes de papoula de um monte de estrume. Essas são as tarefas. Observar o poder do nosso inconsciente, como ele funciona, mesmo quando o ego não está familiarizado. Tá? Então tem um momento da história que aparecem dois pares de mãos no ar. Enfim, a gente não, a menina vassalista não identifica aquilo, o que é aquilo, né? E ela pergunta, né? Identificar os medos do nosso ego, tá? Aprender mais sobre a vida, que é o momento que ela tem que se conectar com o milho, sobre a morte, que são as sementes de papoula no meio do estrume, né? E então, nessa jornada na casa da vassalissa, para que ela pudesse conseguir o fogo, ela teve que lidar com algumas questões. Mas essas questões são uma metáfora para quê? Para vida, morte e renascimento. E as perguntas dessa sexta tarefa, a pergunta, que eu coloquei uma pergunta só, é: vida, morte e vida. Como você lida com esses processos? E aqui a gente pode colocar em tudo, né? Como você lida com o final de um relacionamento, como você lida com o final, às vezes eu recebo muitas mulheres nas minhas formações, e muitas mulheres vêm em mentoria e falam para mim assim: ai, Soraya, eu comecei um círculo tão lindo, fiz um trabalho tão maravilhoso, tão lindo, e o círculo terminou. Como lidar com isso? Como lidar com esses ciclos, né? Como pode melhorar? Né? Como observar para você sem o julgamento, e sim com a leveza, com suavidade, com amor, com carinho, para reorganizar isso tudo. Se finalizou é porque o ciclo terminou. Nem sempre a gente faz algo errado, no sentido de certo e errado. Isso tem muito a ver com o Conselho das Anciãs das 13 Luas. Não existe certo e errado no Conselho das Anciãs das 13 Luas. Existe ponto de vista, tá? Existe o lugar da onde você observa aquilo, né? Tem a quarta lua, né, que é a visionária, ela está sentada, a quarta anciã, ela está sentada no leste, né, com a grande águia acima dela, e ela é aquela que vem nos orientar a olhar a nossa história numa perspectiva diferente, de fora, para que a gente possa compreender, mas sem esse lugar que a nossa sociedade tem hoje de julgamento, é sair do julgamento, é o oposto, é sair completamente. Mas vamos à sétima tarefa. A sétima tarefa, que é perguntar sobre os mistérios. Nesse momento, depois que a vassalissa completa com sucesso todas as suas tarefas, né? Ela faz algumas perguntas a Yaga, né? As perguntas desse estágio são as seguintes: perguntar e tentar aprender mais a respeito da natureza, vida, morte, vida e o seu funcionamento. Vassalissa pergunta sobre os cavaleiros que passam nos cavalos, né? Eles passam, tem um cavalo que passa de manhã, que é branco, um cavalo que passa no almoço, que é vermelho, e um cavalo que passa no entardecer, que é preto, que são as três cores da deusa. Quem estuda mitologia, quem estuda sobre a deusa ancestral, essas cores falam muito, né? Enfim, e ela pergunta sobre isso. Aprender a verdade acerca da capacidade de compreender todos os elementos da natureza selvagem. E aí tem um momento que ela faz uma pergunta para a Baba Yaga, e aí ela para, ela silencia, né? E ela percebe que não é para perguntar mais. E a Baba Yaga diz então para ela, né? Saber demais pode envelhecer a pessoa antes do tempo, que é ter o equilíbrio. Ter o equilíbrio disso tudo é importante. E a pergunta dessa tarefa, né, que eu separei aqui, é se você respeita os seus ciclos, se você respeita a sua intuição, se você está conectado com esse poder e consegue respeitar isso, porque é importante você respeitar isso, tá? É muito importante você respeitar.
Agora vamos para, né? Já estamos aí quase 8 horas para a oitava tarefa, já estamos quase terminando. Na oitava tarefa, que é de pé nas 4 patas, né? Baba Yaga, ela sente uma certa repulsa quando a menina fala sobre a palavra bênção, a bênção que a mãe falecida dava à Salissa, a luz, né? Baba Yaga, ela sente repulsa pela bênção da mãe e ela dá à Vassalissa uma outra luz, que é uma caveira incandescente numa vara, né? Então você vê as fotos, se você procurar Vassalissa Sabida, né, no Pinterest ou no Google, você vai ver uma menina com né, um mastro assim, com uma caveira incandescente, né? Nesse momento, a Vassalissa, quando ela pega o fogo, ela sai da casa da Yaga com o fogo na mão, com a caveira, uma caveira, né, um símbolo, né, do indestrutível no ser humano, mas incandescente, né? Quais são as tarefas dessa oitava tarefa, né, da história? É você assumir um poder imenso de ver e de afetar os outros, né? O receber a caveira, o estar com aquele momento em que você também pode fazer o que você quiser, desde que você esteja seguindo o seu coração, a sua intuição, e esteja honrando os seus valores. Ver também, olhar também para as situações da própria vida com uma nova luz, com uma nova perspectiva. E aí, então, na jornada do herói, você vai voltar para casa, ela vai voltar para casa com o quê? Esse mastro, né, isso que ela segura, é um símbolo da aprendizagem dela, da bliss, daquilo que ela encontrou, do fogo interior dela, né? E as perguntas aqui são, né, para você, o que é essa caveira? Do que adianta ver e saber e não usar os seus poderes intuitivos? Tem isso também, né? Não adianta nada a gente ver e saber e a gente não usar os nossos poderes. É importante a gente usar. Agora a gente vai à nona tarefa. Tá claro até aqui para todo mundo? Para quem conseguiu ficar? Nossa, tem bastante gente conectada. Isso é muito lindo. Imagina, eu fico imaginando essas 600 mulheres, 500, 700 mulheres, 1000 mulheres multiplicando isso, né, em efeito de raio no nosso planeta. Isso é maravilhoso, né? Conhecendo a si mesmo, né? Porque o caminho é esse. E levando esse conhecimento, essa sabedoria para as suas relações, para os seus trabalhos, é muito lindo. Para os seus filhos, para os seus netos, para os seus irmãos, é muito legal, tá? A oitava tarefa é eu coloquei, a oitava tarefa eu passei aqui já, eu já coloquei no chat, tá? O que é a caveira e do que adianta ver e saber e não usar os poderes intuitivos. Se vocês acessarem o chat, vocês vão ver que eu coloquei, tá? A oitava tarefa. A nona tarefa, tá? Reformular a sombra. Nesse momento, Vassalissa volta para casa com essa caveira incandescente na vara. Ela quase tem um momento da jornada que ela quase joga fora, mas a caveira a tranquiliza. Uma vez de volta em casa, a caveira observa a madrasta e as suas filhas. Porque Vassalissa, na realidade, chega em casa com fogo, obviamente, que a madrasta ficou assustada, a madrasta ficou, né? As filhas lá da madrasta ficaram, imagina que ela está aqui de volta, mas Vassalissa ainda tinha uma parte dela que é generosa e que é boa, né? E não vai deixar de ser, né? Mas o que acontece? A caveira representa o quê? Ela tem um momento em que a caveira faz o seguinte, os olhos incandescentes da caveira reconhecem essa sombra, né, projetada aí na imagem da madrasta e das 3 filhas, e para que a gente reconheça a nossa sombra, os nossos aspectos negativos, os acontecimentos que a gente tem interno, né? Que a gente. E aí a caveira faz assim, joga um fogo, né? E queima, né? E reduz a madrasta e as filhas em cinzas. E o que significa isso, né? Significa apenas o seguinte:
tem questões nossas que nós temos que saber o que são. Tem situações que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para a nossa vulnerabilidade, para a nossa luz, para a nossa sombra. E isso, se a gente não olhar, vai se apresentar fora da gente. E a gente tem que, algumas situações, a gente tem que finalizar o ciclo. Não adianta a gente querer, às vezes a gente está num relacionamento que está lá, a gente já passou por aquilo, já fez terapia, a gente não quer abrir mão, né? Tá segurando ali o osso daquele jeito. A gente tem que deixar uma parte nossa, transformar aquilo em cinzas para que o novo possa chegar, né? É importante isso, né? E nesse estágio a gente precisa também usar a aprendizagem de vassalista nesse nono estágio é usar a própria intuição, a própria visão, que são os olhos incandescentes da caveira, para que a gente possa reconhecer a sombra negativa da nossa própria psique, como eu falei, né? O fogo, né? Com esse fogo da megera, né? A perversa família da madrasta que torturava a vassalissa, ele é reduzido a cinzas. Então, o que é isso? Na realidade, é quando aquela pessoa que nos incomoda muito, você não liga mais. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. É o ponto de vista daquela pessoa. Você não está mais brigando para provar aquela verdade. Você não está mais tentando o tempo todo falar que aquilo. Você tem consciência daquele lugar que você está. Você pode até questionar internamente: será que isso é para mim? Será que isso é comigo? Mas não olhar isso de uma maneira em que você vá se destruir e você vai aceitar o que o outro está dizendo de você sem se questionar, sendo que a tua intuição não está dizendo isso. É impressionante, né? A forma da gente se manter ligado à nossa intuição e ao nosso lado selvagem consiste em nos perguntarmos o que nós desejamos. E essa pergunta, ela separa o estrume da semente de papoula. Então, a única pergunta dessa última tarefa é: o que você deseja? O que você deseja? O que você quer da sua vida? O que você deseja? Então, essa é a última pergunta, tá? Então, para a gente reinstalar a iniciação na nossa psique feminina, nós temos essa jovem mulher com experiências espantosas que aprendeu, a vassalissa, a seguir, né, o seu conhecimento, né? Ela suportou todas as tarefas para chegar à iniciação plena. Os louros, eles lhe pertencem. Talvez a intuição seja a mais fácil das tarefas, mas mantê-la no consciente, deixando viver o que precisa viver e deixando morrer o que precisa morrer, é de longe a tarefa mais árdua, apesar de ser extremamente satisfatória. Baba Yaga é a mesma, é a mãe Nixie, né? Aquela que vem e é a mãe do mundo, é a deusa da vida, morte e renascimento, é a queridoinha, a deusa celta, é a descida, né, de Nana, encontrar com Ereshkigal, é os nossos processos, os mistérios eleusis, a nossa menstruação, quando a gente, né, sai de um ciclo da nossa vida, de menina a gente pode ser mãe, né? A deusa da vida, morte e vida está o tempo todo em nós, né? Mas ela também é aquela que cria, ela cria forma e ela sopra a vida. Ela está presente para receber a alma quando o alento se foi, né? Então o desespero, o desafio, a gente vai ser acolhido, tá? É importante a gente olhar para isso. Quando a gente segue as pegadas da nossa intuição e quando a gente deixa nascer o que deve nascer, quer todas as pessoas certas estejam ali, quer não, a natureza não pede licença. É tempo da gente florescer e dar à luz ao que a gente tem vontade. É importante, como mulheres sagradas, mulheres de medicina, mulheres xamã, mulheres rezadeiras, parteiras, curandeiras, mulheres empreendedoras, mulheres que trabalham na administração, né? Em tantos lugares. O nosso maior poder de criação são os nossos ciclos femininos, que nos conectam diretamente com essa natureza, vida, morte, vida, tá? Deixar morrer é o tema principal da história da vassalissa.
ela aprendeu a lição. Ela cai numa crise histérica quando a caveira faz arder as mulheres perversas, ela chega a ficar muito nervosa, ou ela acha que aquilo está muito errado. Não, o que deve morrer, morre. Então, a gente precisa aprender a deixar alguns ciclos terminarem. Às vezes você recebe alguém no teu consultório que conta para você uma história, né, de um trabalho, e a pessoa estava pedindo tanto, estava tão cansada, e ela queria sair tanto daquilo, aquela pessoa estava em depressão, aí ela é mandada embora. Aí ela é a caveira incandescente, põe fogo naquilo. Aí a pessoa não sabe lidar com aquilo muitas vezes. Não, essa é a oportunidade para o novo. Talvez você sozinha não está tendo um impulso para ir. Então, confiar nisso tudo, confiar, né? Como a gente toma uma decisão, né? Como a gente se conecta com essa mulher intuitiva nossa, se conectando com a nossa presença, com a nossa respiração, através de atividades meditativas, através de atividades em que a gente possa usar a nossa intuição, que a gente possa manter, a Miriam está colocando aqui, é a Mirna, que é importante a gente viver, deixar morrer não é tão fácil. Nós, povos ocidentais, a gente não tem muita facilidade em deixar as coisas morrerem. Nós não temos muita facilidade nisso. Então, a gente acaba tendo uma dificuldade imensa, tá? De saber fazer morrer. Eu não sei se no chat vocês conseguem copiar o que eu escrever aqui, tudo que eu colocar aqui, mas eu vou publicar. Conseguem, Walter? Me dá esse ok. Se eu colocar um texto longo aqui no chat, elas conseguem fazer Ctrl+C e Ctrl+V e copiar? Isso é possível? Eu acho que sim, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, todo esse conteúdo, acho que não vai tudo, porque é muito texto, né? Então, eu coloquei um pouquinho sobre os textos, né? O conteúdo dessa jornada toda, tudo que eu falei aqui hoje, né? Já que não deu tempo de fazer um e-book para isso, mas eu vou fazer em breve. Tem todo o conteúdo que eu falei, tem tudo que eu falei aqui hoje. Ninguém faz isso, né? Mas eu faço, porque eu acho que é importante, tá aí para vocês se deliciarem, né? Eu estudo há muitos anos esse livro, eu trabalho com muito, né? Então, baixem isso, separem, organizem, né? É um texto que dá para vocês usarem em aula também, é um conteúdo que está resumido. Eu fiz acho que uns 10 anos atrás, a primeira vez que eu li Mulheres que Correm com os Lobos, um pouco mais. E hoje eu adaptei ele para essa jornada que a gente está fazendo, para esse encontro, tá? Tá aqui no chat da gente. Então é isso, vamos despertar, permitir que a nossa natureza intuitiva tome posse, como pode melhorar, o que mais é possível, como se conectar, que venham respostas de como a gente se conectar e manter essa natureza intuitiva, ok? No Facebook, no WhatsApp, eu não posso passar, só se for para o grupo de formação, eu não vou colocar, porque aí vai ficar muita gente para eu responder, tem muita gente aqui online, tá? Eu coloquei aqui embaixo, eu vou pôr de novo, ó, mais uma vez, ó, todo o texto. Tá todo o texto aqui, ó, Soraya Mariane, tá? Só vocês levantarem um pouquinho o chat. Eu não consigo falar, porque eu me comprometo a fazer tanta coisa, depois eu não dou conta. Ainda tem uma equipe maravilhosa por trás. Para esse webinário acontecer, ele só está acontecendo porque, claro, eu estou aqui, eu agradeço muito e vocês estão aí, mas porque tem uma equipe por trás disso. Uma equipe sensacional, que é a equipe do Walter, que está fazendo um trabalho maravilhoso, porque senão não dá, eu não dou conta de manter tudo e nem quero dar. Eu quero ter tempo de descanso. O meu descanso é na minha natureza, né, na minha essência feminina. Meu tempo de descanso é parar, é escutar, é respirar, é ler um livro, é ver no que mais eu posso contribuir com a minha vida e com a vida de todas as mulheres que me seguem, que vão aos meus trabalhos, que realizam as formações comigo. Deixa eu ver se vocês conseguiram pegar aqui. Gente, agora a gente vai finalizando a nossa jornada, tá? O texto não aparece, que pena, mas as perguntas apareceram. Acho que é porque o texto é muito longo, então ele não vai aparecer para vocês. Que pena, mas as perguntas eu coloquei, tá? Tem que procurar no chat embaixo. Deixa eu pegar só para a primeira, antes de finalizar, rapidamente. Depois as pessoas tentam assistir esse webinário no Facebook, que algumas vezes a gente coloca, tem que ser realmente editado, porque eu fico conversando muito com vocês
E aí, o que é importante, porque faz parte do meu trabalho, a convivência, né? As pessoas se perdem um pouco no webinário, quando elas não estão online, ao vivo. Então, a pergunta da primeira tarefa, não, eu não, vou fazer assim, depois, qualquer dúvida, né? Vocês, na medida do possível, eu vou passando para vocês. Ou a gente vê como consegue fazer, tá? Ok? Ó, o Walter está falando aqui que nós mandaremos tudo pelo Message, tá vendo? É muito lindo, né? É muito legal. Gente, gratidão à equipe de produção desse trabalho lindo, que são hoje, né, já são parte da minha família, física e planetária, né? Os seres estelares estão sempre contribuindo. Gratidão à grande mãe cósmica, à grande mãe terra, ao grande pai sol, né? Ao grande avô sol, ao grande pai céu, né? A todas as energias, né? A beleza dentro de todos nós, né? Como pode melhorar, o que mais é possível. Eu desejo que todos nós possamos agora se conectar com esse espaço de respiro, tá? Então, eu vou pedir para vocês, antes de eu fechar, darem uma respiração bem profunda. Muita gratidão. Foi maravilhoso estar aqui com vocês e eu desejo do fundo do coração que esse conhecimento durma com vocês. Eu sou formada em pedagogia Waldorf e na escola Waldorf a gente falava, eu trago esse conhecimento para dormir comigo. Teçam a bonequinha de vocês, façam uma bonequinha, leiam um conto, tem disponível na internet, não é difícil. E logo, logo, em breve, quem sabe a gente faz um e-book lindo, além do e-book que já está disponível, como montar seu primeiro círculo de mulheres, sobre Mulheres que Correm com os Lobos. Gratidão, gente. Feliz que vocês gostaram. Gratidão. E a formação de guardiãs online do Conselho das Anciãs das 13 Luas, em breve teremos novidades. Logo, logo vocês recebem. Beijo.